tá mostrando aqui uma forma de estar fazendo um deploy do código do GoBarber, né? Então, por exemplo, aqui tenho esse domínio, createapps.com.br, e nele eu configurei uma ferramenta chamada CapRover, né? Ele me traz uma forma prática de fazer deploys. Ele transformou minha máquina virtual. Esse domínio meu é uma máquina virtual na AWS. Então eu transformei minha máquina virtual em com ele no tipo num SaaS, né? Tipo um Heroku da vida, né? Uma interface web de publicação de apps, né? De forma mais prática. Então, por exemplo, aqui, ó, tem alguns apps, né? Já está rodando aqui, é configurado nele, certo? Eu abrir aqui outra aba dele, tá mostrando umas coisas. Então, por exemplo, aqui para configurar o GoBarber, primeiro a gente precisa daqueles 3 bancos, né, que a gente tá usando lá, que é um Postgre, um Mongo e um Redis, né? Então, o que é que acontece? Da forma que eu configurei aqui, eu já deixei como os bancos, eu uso um banco para todas as aplicações. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um container com Postgre, um com Redis e um com Mongo, né? Então é meio que compartilhado entre as aplicações. Eu não estou criando um banco para cada aplicação. Por exemplo, se eu vier aqui no meu Postgre, na verdade não nada do Postgre, eu instalei aqui uma de pgadmin, né? Instalei um container com pgadmin e aí eu vou estar conectando nele e instalei também um do Mongo Express. Também vou estar conectando nele. Então aqui, ó, ele já está salvo as credenciais, né? Por isso que não pediu nada. Então aqui, por exemplo, eu já tenho o banco aqui do GoBarber e observem aqui que eu tenho vários bancos de outras aplicações, né? E aqui também eu tenho o Mongo, tenho só uma aplicação de Power BI rodando, mas o GoBarber ele vai acabar criando, né? Sozinho também. Então, a parte de banco de dados eu já criei, né? Se eu quisesse criar um novo, eu teria a opção aqui de criar com clique. Ele tem alguns templates aqui para mim, né? Então, por exemplo, Postgre. Crio aqui um Postgre, bota aqui a versão que eu quero, né? 12 é a última, né? E aqui eu boto usuário e senha, ele ia criar um novo container para mim, mas eu não vou precisar, porque eu vou usar o que eu já tenho, certo? Então, por exemplo, vamos lá começar o deploy aqui da aplicação. Então, por exemplo, eu vou precisar de um container para o back-end, né? Vou nomear como API GoBarber. Eu tenho a opção de esse container vai persistir dados sim ou não, né? No caso da API, se eu quisesse usar salvar as fotos, né, os upload das imagens em disco, eu teria que habilitar aqui a persistência de dados, né? No caso aqui eu vou deixar desabilitado, eu não quero persistência de dados, né? Quer dizer que quando o container reiniciar, recriar, ele não vai persistir os dados que tem salvo dentro do container, né? Então, por exemplo, eu vou criar agora também logo a do front-end também, certo? Vou botar só como GoBarber. Eu não quero persistir dados. Então vamos lá. Então primeiro vamos trabalhar em cima do back-end. Vou abrir aqui a API GoBarber. Se eu clicar aqui, ó, no HTTP, ele já publicou, né, uma aplicação para mim. E não é da forma que vai ficar, né? Então, por exemplo, um primeiro detalhe, eu quero habilitar o HTTPS nessa aplicação. Simplesmente eu clico no Enable HTTPS, já está habilitado. Se eu clicar aqui, ele já está em HTTPS, a página, tá vendo? Aqui, se vocês observar, aqui eu tenho o meu domínio Create Apps, né? Ele cria o container com o nome da aplicação, API GoBarber, ponto, o nome do meu domínio, né? Ficou bem bacana mesmo. Uma coisa que eu já posso configurar a porta do container, né? Eu vou estar usando a 3336 e vou mandar forçar o HTTPS já se tentar usar o HTTP, né? E por trás ele está fazendo uma configuração no Nginx, né? Então aqui, ó, tem a opção de editar manual. Se a gente ver, ele já criou tudo aqui por trás, ó.
vendo os certificados, né? Usa aqui para HTTPS o próprio Let's Encrypt, né? Então aqui tá tudo aqui. Se a pessoa quiser adicionar alguma coisa manual, também pode estar adicionando. Segunda parte, vamos aqui estar passando as variáveis de ambiente do back-end, certo? Então eu já tenho aqui, tá tudo configurado aqui, as variáveis, vou copiar e vou estar colando aqui com o Bookedit. Ele já vai preencher aqui para mim automaticamente, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho variáveis que setam os bancos, né? Que setam a porta que eu vou estar usando, tal. E aqui nos hosts do banco, eu tenho que usar o nome da aplicação aqui dos bancos de dados. Então, por exemplo, é o Postgre, né? Eu tenho que usar esse nomezinho aqui, ó. É o nome do container, né? Se eu observar aqui, se eu for no Postgre, tá exatamente aquele nome do container. Então, eu vou estar salvando aqui as variáveis de ambiente. Então, aqui a máquina já está preparada as variáveis de ambiente. Na seção de deploy, eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de usar a linha de comando. Tenho a opção de fazer um upload de um arquivo compactado. Eu tenho a opção de integrar com GitHub, Bitbucket e GitLab, né? Eu tenho a opção de adicionar um Dockfile e o próprio container definição, né? Que é o que eu vou estar utilizando aqui. Eu vou estar utilizando aqui essa primeira opção aqui, certo? Esse vídeo. Então, por exemplo, para mim estar usando a primeira opção, que é trabalhar arquivos, eu preciso criar esse arquivo dele aqui, né? É o arquivo de definição, e aqui é a parte de o formato, né, que eu peguei lá da própria documentação da aplicação. Então aqui, por exemplo, se a gente for ver, ele está usando aqui o mesma táxi do doc, né, no Dockfile. Aí aqui eu dei uma removida aqui no meu código, só aqui nessa parte aqui das migrations, certo? Que tá, seria assim, run type orm, aí migration.run, né? Por que eu removi aqui do Dockfile? Porque como eu já tenho o banco lá configurado, o meu banco já está com a estrutura criada, certo? Então aqui eu tirei as migration daqui, não vou precisar, vou estar precisando rodar, né? O comando para executar as migrations. Então eu também já criei para me facilitar já um script aqui do Capirover, né? O que é que eu faço, né? Eu vou criar um arquivo, né? .tar, excluindo a parte do node modules de relatórios, né? E vou estar adicionando todos os outros arquivos que não sejam as pastas que eu excluí. Vou pegar o arquivo que eu criei .tar e usar a linha de comando do Capirover que eu instalei na máquina, né? Vou digitar aqui, ó, Capirover foi instalado, tá vendo a CLI dele. Vou executar um deploy passando o arquivo, né? E no final eu vou remover esse arquivo para não ficar dentro da minha pasta. Então vamos lá. Yarn Capirover, né? O script ali que eu criei. Então ele foi lá, ele pegou os arquivos, né? E criou a estrutura. Então aqui, ó, ele já caiu na linha de comando aqui do Capirover. Eu vou selecionar a minha máquina, que eu só tenho uma, poderia ter mais de uma. Selecionei, aí ele logou, né, na aplicação e pergunta qual é o container que eu quero usar. No caso aqui eu vou estar usando o GoBarber API, né? Selecionei, vou dizer que sim. Ele está fazendo o upload do meu arquivo, tá? E já executou todos os passos. Ele foi rápido dessa forma porque, como eu já tinha feito o teste antes, né? Ele meio que usou cache, certo? Se a gente for olhar aqui, ó, ele já retornou aqui o link. Se eu clicar, e já vai estar com a API no ar. Ou não, né? Já tá pronto aqui, ó, certo? Ele foi rápido porque ele usou a parte de cache, mas aqui no log a gente vê, eu tô na máquina do post, né? E o Barber, eu ver que já foi executado tudo aqui, ó. Ele executou todos os passos, ó, né? Como se fosse o Dockfile lá.
Então aqui, a API já está no ar, né? Ele, como eu não tenho rota barra lá, ele me retorna esse erro. Então aqui agora a gente precisa publicar também o nosso front-end, né? Aqui tem um front-end. Eu já passei aqui, né, o endereço da API, certo? Eu preciso criar também a nova estrutura aqui do que eu vou usar o método de arquivo também. Essa configuração na própria documentação lá do Capurove, ele tem um deploy de React na documentação. Então eu já peguei, só copiei e colei, ele está usando a própria imagem lá que já está otimizada para React, né? Copiando, acabou-se. E aqui também, se eu for olhar no meu pact.json, também eu criei um scriptzinho também, né? Rodando o build, pegando os arquivos do build e jogando num tá e depois upando, né? O nosso servidor. Então aqui no caso eu optei no React dar um build local mesmo, né? No primeiro exemplo lá eu acabei subindo o código e dando um build no container, né? Que também eu poderia aqui fazer a mesma coisa, subir, dar um build lá no container, só que aqui eu optei fazer de forma diferente. Então vou fazer aqui a mesma coisa. Aqui reparem que o build aqui agora está dando na minha própria máquina, certo? Está criando aquela versão, né, da pasta build aqui. E após dar o build, e quanto ele dá? Pact.json, ele vai pegar vai criar um arquivo, né, excluindo, pegando só o arquivo de definição e a pasta build e fazer o upload lá pro nosso container. Aqui também ele já deu ok, ó. Se eu abrir aqui o link, ele me deu, não, eu ainda tenho que escolher minha VM aqui, né? Então aqui escolher o meu container. Então aqui eu quero publicar no GoBarber. Ele vai pegar o arquivo, tá? Jogou, já me deu aqui o link agora do GoBarber. E veio como HTTP, né? Isso por quê? Porque a gente não habilitou o HTTPS na página. Então aqui o GoBarber já tá rodando. Só que tem ser HTTPS. Vamos lá, habilitar HTTPS. Eu vou vir em apps. Vou vir aqui dar um certo trabalho, né? Fazer essa parte de HTTPS. Então aqui, cadê GoBarber, tá aqui o GoBarber. Vou habilitar o HTTPS. Cliquei aqui no meu botão. Vou dizer que quero forçar já. Rodou. E já estamos em HTTPS, né? Vamos fazer aqui agora o teste. É uma conta. Mauri. Tébio. Teste.br. Isso aí. Cadastrar. Opa, deu certo. Vou salvar, vou logar aqui agora. .com.br 3456. Loguei, também tranquilo. E eu deixei disco ou essa foto minha aqui. Certo aqui o upload. Então aqui, deploy realizado, né, de forma bem simples. Aqui dentro do Capurove, né, olhar aqui, ó. Banco de dados do GoBarber é o meu usuário que eu criei. E talvez ele não tenha criado ainda nada porque precisa criar um agendamento, né? Banco aqui no Mongo. Cadê? Portugal. O usuário eu criei, já está aqui no banco, beleza. E aqui eu tenho aqui na linha de deploy
Go Barber eu tenho a parte de logs, né? Certo? Eu posso estar olhando o log tanto do back-end quanto do front-end. Então vamos olhar aqui como tá o log aqui, ó, tá tudo normal, não tem nenhuma mensagem de erro. E também, cada vez que a gente der um deploy na aplicação, ele cria aqui um novo container, tá vendo? Ele vai estar guiando. Então aqui eu tenho o GoBarber 0, o GoBarber 1. Se eu fizer um novo deploy, vai ter o GoBarber 2. Isso por quê? Porque ele é um sistema de versionamento, né? Então, caso eu esteja com a aplicação com algum erro e queira reverter, vou clicar aqui, ó, reverte, né? Ó, ele ia fazer um rollback, né? Para essa versão anterior. Aqui também tem um negócio bacana, ó, que já é o auto-scaling automático, né? Por exemplo, aqui no GoBarber eu quero 2 instâncias, né, de auto-scaling. Vou dar um save. Aqui não dá pra ver mas, por exemplo, eu tenho um outro carinha que eu instalei aqui, que é o Portainer, certo? Aqui o link dele. E aplicação web de gerenciamento de Docker, né? Por trás, ele lá tá executando o Docker, né? Eu vim aqui nos meus containers. Aqui no GoBarber, a gente vê que tem 2 rodando. 2 instâncias de GoBarber rodando, tá vendo? É exatamente porque eu habilitei o auto-scaling, né? Então, por exemplo, eu vou aqui, o caso aqui é web, vou o Barber Big, não quero mais auto-scaling. Vou botar aqui, save event update. Ver se ouviu aqui a outra imagem. 2, né? Container, ó, já tem só uma, tá vendo? Essa outra aqui é a da API, né? Ele já faz o auto-scaling de forma automática, né? Ele Docker Swarm por trás, né? E nada mais, nada menos do que ele faz, né? Por trás. Eu vou entrar na minha máquina lá da Amazon, certo? Docker PS. Vai ver que tá aqui os containers tudo rodando, né? Ele criou tudo de forma automática, certo? Então é isso aí. E ficou bacana, né? A parte de deploy ficou bem simples, né? Com esse Capiro Over, né? Só agora eu vou só botar a parte mobile para rodar.